Bom dia! 17 de abril de 2025, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Cartas de Ateus e Cristãos para Drauzio Varela. Esse é o 25º vídeo, 25 vídeos até agora. Para quem está chegando hoje ao meu canal, a explicação. Estou fazendo uma série de vídeos acerca de uma entrevista do médico Drauzio Varela e o cantor Gilberto Gil. Essa entrevista está no canal Brasil. Você tem acesso pelo YouTube. Olhe para baixo aqui, para baixo, e veja o link. Entrevista Drauzio Varela e Gilberto Gil. Clique aqui no link e você será remetido para a entrevista. Apenas 4 minutos de duração. Nesses 4 minutos, o Gilberto Gil pede ao Drauzio Varela que faça uma exposição se ele, Drauzio, é ateu ou agnóstico. E o Drauzio faz 6 afirmações para o Gilberto Gil. A primeira afirmação do Drauzio Varela: Gilberto, eu sou ateu. A segunda afirmação: Gilberto, religiosos pregam por aí que os ateus, por não crerem em um Deus ou em deuses, os ateus são pessoas ruins, pessoas más. Como se as religiões tivessem o monopólio das boas condutas humanas. E isso não é verdade. A terceira afirmação de Drauzio: Gilberto, as religiões pregam vida depois da morte, e cada religião tem um significado diferente de vida depois da morte. E eu não consigo acreditar nisso, Gilberto. Não consigo acreditar em vida depois da morte. A quarta afirmação do Drauzio Varela, ele diz: Gilberto, ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. A pessoa tem ou a pessoa não tem. A quinta afirmação do Drauzio Varela: Gilberto, o princípio da fé religiosa é não contestar, é simplesmente aceitar, sem questionar. O princípio da fé religiosa é não perguntar por quê, é não perguntar se aquilo tem lógica ou não. E a sexta e última afirmação do Drauzio Varela: Gilberto, a existência de um ser ou de seres invisíveis que comandam nossa vida aqui na Terra, no planeta, isso aí, Gilberto, é uma ilusão. Não consigo acreditar nisso. Eis aí, portanto, as 6 afirmações de Drauzio Varela. E é sobre isso aqui essa série é. Então estou trazendo cartas, comentários feitos lá no canal, lançados lá, cartas de ateus e cristãos. Então vamos aqui trazer mais uma relação de comentários cristãos e ateus. Estão todos lá no canal Brasil. Depois do vídeo aqui, acesse lá. Então vamos aqui. O comentário aqui é de Heitor. Está lá, Heitor. Ele escreve aqui há 2 anos. Ele escreve assim: eu concordo numa coisa. Ter fé ou não, talvez não dependa mesmo da gente. Eu não acreditava em nada, até algo muito forte acontecer comigo, e me tocou nisso. Nisso eu descobri o meu propósito aqui nessa vida. E se depois disso realmente não tiver nada, tudo o que venho fazendo aqui não teve sentido. Seria em vão. Existem pessoas que passam essa vida fazendo coisas boas e pessoas que só fazem coisas ruins. E o desfecho para quem entendeu a lição e passou de fase vai ser numa dimensão onde não existe ódio, dor, somente amor. Eis aqui o comentário do Heitor. Aqui parece que o Heitor ele é espírita, parece.
ele é espírita kardecista. Ele diz que estamos vivendo aqui na Terra e que vamos viver em outra dimensão. Isso aqui indica que o Heitor aqui, ele é espírita. Ele acredita em vida depois da morte, em outra dimensão, que é mais uma ilusão do homem. Então vamos aqui, o Heitor escreve assim. Logo no início ele diz assim: eu concordo numa coisa, ter fé ou não, talvez, ele diz aqui, talvez não dependa mesmo da gente. É porque o Drauzio Varela, na entrevista ele diz, o Drauzio, ter fé ou não ter fé não depende da gente. A gente tem ou a gente não tem. Então o Drauzio diz isso. Ter fé ou não ter fé não depende da pessoa. E o Drauzio tem 100% de certeza. O Drauzio é uma afirmação verdadeira. Não há como contestar isso aí. E o Heitor vem aqui, ele diz que ele concorda com o Drauzio. Só que ele diz que talvez ter fé ou não, talvez, não dependa mesmo da gente. O Heitor coloca aqui talvez. Talvez não, é a certeza absoluta. Ter fé ou não ter fé religiosa não depende da pessoa. O Drauzio tem toda a razão. E o Heitor concorda com o Drauzio aqui. Só que o Heitor diz talvez. Talvez isso seja mesmo verdade. Talvez não. Verdade absoluta, incontestável. Ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. E é fácil explicar isso aí. Por exemplo, eu sou ateu. Sou ateu desde o útero de minha mãe, lá em Sobral, Ceará. Eu, Eustáquio, sou ateu. Aí vamos dizer assim, a minha vontade. É preciso que você entenda o que é vontade. Vou explicar para você o que é vontade e o que não é vontade, para que você entenda que ter fé ou não ter fé não depende da vontade da gente. É preciso que eu explique antes o que é vontade. Vontade é tudo aquilo que depende de nós. Por exemplo, eu estou aqui agora. Eu vou aqui, veja bem, eu vou aqui fazer uma coisa que é vontade minha, depende de mim. Uma coisa que é vontade. Então vou aqui agora colocar minha mão direita sobre minha cabeça. Aqui, ó. Pronto. Isso aqui, gente, é vontade. Eu quis colocar minha mão aqui sobre minha cabeça. Vontade é isso aí. Depende só de mim. Colocar aqui minha mão na minha cabeça. Depende da minha vontade. Então vontade é isso. Entendeu? Outro exemplo. Vou agora colocar aqui um de meus dedos da mão direita aqui em meu ouvido. Aqui, ó. Coloquei, ó. Isso aqui é vontade, depende de mim. Então, aquilo que é vontade é que depende de mim. Eu posso fazer ou não. Entendeu? Vontade é isso. Pois eu não tenho vontade, veja bem, eu, por mais que eu queira acreditar em um Deus, em Jesus, em Maomé, meu cérebro não permite. Olha a diferença. Vontade é quando o ato pode ser praticado por mim ou não. Então, ter fé não é da minha vontade. Então, eu, ateu, meu cérebro não permite que eu tenha fé, que eu tenha crença em um Deus. Meu cérebro não permite isso, entendeu? Está além da minha vontade. É simples entender isso. Nosso coração, meu coração aqui, meu coração está em movimento. Ele é um músculo. Os movimentos feitos aqui pelo meu coração, os movimentos são involuntários, não são voluntários. Meu coração está batendo e o bater do meu coração não depende da minha vontade. Então, isso é involuntário, entendeu? Então, ter fé ou não em um Deus, em um ser, ter fé ou não depende da vontade da pessoa. Um cristão, se você que está assistindo a esse vídeo, se você é um cristão,
você tem crença em Jesus, você não pode amanhã dizer assim: hoje eu creio em Jesus, tenho fé em Jesus hoje, mas amanhã não, amanhã eu vou deixar de ter fé em Jesus e vou ter fé em Maomé. Você não diz isso. Por quê? Porque ter fé em Maomé não depende da sua vontade. Não depende. Entendeu agora o que é vontade? É aquilo que está sob meu comando. Eu posso coçar minha cabeça aqui. Eu posso colocar um de meus dedos no meu ouvido. É vontade minha. Eu posso ir hoje, sexta-feira, a um cinema ou a um teatro. Isso depende da minha vontade. Agora, crer em Jesus não depende da minha vontade. Crer em Maomé não depende da minha vontade. Depende de fatores externos à minha vontade. Entendeu? Então, se você não crer em Papai Noel, amanhã você não vai dizer assim: hoje eu não creio em Papai Noel, mas amanhã eu vou crer. Não, porque não depende da sua vontade o crer. Explicado isso aí, gente? Então vamos lá. E aqui continua o Heitor. Ele diz assim, ele diz aqui o Heitor que antes ele não acreditava em nada. Aí até que aconteceu alguma coisa forte com ele. E ele passou aí a acreditar. Isso aí é invenção do Heitor. Nada de forte aconteceu com ele. Isso aí é experiência pessoal, que isso aí é uma fantasia humana. Então nada de forte aconteceu com o Heitor para ele acreditar em uma dimensão fora da Terra. Ele diz, né? E ele continua dizendo aqui. Agora veja o raciocínio dele como é errado. Ele diz assim, ó. Veja bem. Tudo que venho fazendo aqui, veja o que ele diz. Tudo que venho fazendo aqui, veja bem, se não houver outra vida, tudo que venho fazendo aqui não teve sentido. Seria em vão. Aí ele diz, existem pessoas que passam essa vida aqui na Terra fazendo coisas boas e pessoas que só fazem coisas ruins. E o desfecho para quem aprendeu a lição e passou de fase vai ser numa dimensão onde não existe ódio, dor, somente amor. O que é que o Heitor está fazendo aqui? Ele deve ser espírita kardecista. Então ele diz que existem aqui na Terra pessoas que fazem coisas boas e pessoas que fazem coisas ruins. E que isso aí tem um sentido. Para que isso tenha sentido, é preciso que haja outra vida depois da morte. Ele está dizendo, outra dimensão. Então ele diz que em outra dimensão, quem faz coisas boas aqui na Terra vai receber um prêmio em outra dimensão. Vai ter uma vida maravilhosa. E quem faz coisas ruins aqui na Terra, em outra dimensão, depois da morte, quem faz coisas ruins vai sofrer castigos. Vai ter uma vida muito ruim. E ele diz aí que em outra dimensão, para quem faz coisas boas aqui na Terra, não existe ódio em outra dimensão. Uma vida sem ódio, uma vida sem dor, sem doenças e uma vida somente com amor. Isso aqui é uma ilusão grande aqui do Heitor religioso. Ele diz aqui que no planeta Terra existem pessoas que praticam coisas boas e pessoas que praticam coisas ruins. Então, o que é que acontece, gente? Claro que na Terra existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Só que os religiosos, e aqui o cristianismo, também aqui o espiritismo kardecista também, eles pregam o seguinte, que deve haver outra dimensão, outra vida depois da morte, deve haver, para punir quem pratica o mal na Terra e para presentear quem pratica o bem na Terra. Isso é uma invenção do homem. Por que acontece isso? O homem, ele vê aqui pessoas boas e pessoas ruins. E nem sempre as pessoas ruins na Terra são punidas, não é? Então o homem, ele cria uma fantasia, vida depois da morte, para que aquelas pessoas que são ruins na Terra sofram depois.
e que as pessoas que sejam boas na terra vão para uma vida melhor, sem dor, sem morte e sem sofrimento. Isso é uma ilusão dos religiosos, entendeu? É isso que acontece. A pessoa vê, o ser humano vê pessoas ruins na terra e essas pessoas não são punidas, então eles inventam uma vida depois da morte para que essas pessoas ruins sejam punidas. É apenas uma utopia, uma invenção. É uma busca de justiça completamente utópica, entendeu? Não existe dimensão alguma, não existe vida depois da morte alguma, entendeu? Quem faz o mal aqui na terra, às vezes paga, às vezes não. Ficam impunes. Isso é a realidade. Não existem seres fora da terra, olhando o comportamento das pessoas e depois punir as pessoas. E seria até uma punição totalmente maluca, não é? Punir uma pessoa depois da morte. Não, a pessoa tem que ser punida enquanto está viva e não depois da morte. Ela tem que ser punida para que essa punição tenha um valor para outras pessoas, como um freio para que outras pessoas não pratiquem crimes, entendeu? Então tudo isso, essa dimensão, essa vida depois da morte, outra dimensão, e pessoas ruins sofrendo e pessoas boas recebendo um prêmio, morando em um lugar onde não há morte, nem dor, nem sofrimento, isso é uma utopia, isso é uma invenção das religiões, entendeu? Então ele coloca aqui, o Heitor, isso aí, gente, ele cria essa imaginação que deve haver outra dimensão fora da Terra e as pessoas de bem serão premiadas e as pessoas ruins serão punidas. É uma bobagem das religiões, e no caso aqui do cristianismo e espiritismo. E o cristianismo é pior ainda. O cristianismo aqui é pior ainda que o espiritismo, porque o cristianismo diz que se uma pessoa, a pessoa na Terra pode ser a melhor pessoa do mundo na Terra, a melhor pessoa do mundo, sem cometer crimes, pessoa caridosa. O cristianismo diz, se essa pessoa, mesmo boa, que nunca cometeu um crime na Terra, se essa pessoa simplesmente não crer em Jesus, quando morrer, essa pessoa será lançada no fogo eterno do inferno. O cristianismo. Essa maldade aí do cristianismo, entendeu? Se a pessoa, por mais boa que ela seja na terra, se ela não crer em Jesus, se ela não aceitar Jesus como seu salvador pessoal, essa pessoa, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. É o cristianismo que diz isso. Entendeu? Esse absurdo aí. Então, o Heitor aqui escreveu apenas ilusões que ele tem. Certinho, gente? E para terminar o vídeo aí, com mais um comentário, vamos lá. Ele diz assim, agora aqui é o Lucas Amaral. O Lucas Amaral, ele é ateu. Veja agora o comentário de um ateu, muito diferente do comentário de um cristão. Veja aqui o que diz o Lucas Amaral. Ele escreve assim, escreveu isso há 2 anos lá na página do Canal Brasil. Ele escreve assim, quando tem um médico religioso com um paciente terminal, ele, o médico, diz que aquilo era plano de Deus, o paciente ter aquela doença, e que ninguém pode questionar a vontade de Deus, o que é uma grande imbecilidade. Viu aí, gente? Veja o comentário de um ateu e o comentário de um cristão. Veja qual dos dois tem consistência. Veja qual dos dois resiste a uma análise lógica. O Amaral aqui, o Lucas Amaral, está escrevendo aqui, dizendo que um médico cristão, qualquer médico, um médico religioso, ele diz, um médico religioso, é muito comum a gente ver médico religioso diante de um paciente terminal, com câncer, já na fase final, o paciente ali já prestes a morrer, e um médico ali diante do paciente, um médico religioso.
E diz aqui o Lucas Amaral que esse médico religioso, alguns aí dizem para o paciente que a doença do paciente é um plano de Deus. Veja que loucura. Um médico religioso diz a um paciente terminal que a doença dele é um plano de Deus, que ele está sofrendo porque isso é da vontade de Deus. E o médico diz ao paciente que ele não pode reclamar disso, porque é da vontade de Deus. E o Lucas Amaral diz que esse discurso do médico é uma imbecilidade. E é uma imbecilidade sem fim. Um médico, veja bem, um médico, ele tem que separar a religião, a crença dele religiosa, da profissão dele, do exercício de medicina. Um médico religioso, por mais religioso que ele seja, um médico, ele não pode dizer ao paciente que aquela doença horrível, aquele sofrimento do paciente é da vontade de um Deus. É plano de um Deus, porque um Deus quis que aquele paciente se arrebentasse todinho, contraísse câncer, um sofrimento horrível. Então, um médico dizer isso ao paciente é uma loucura. E talvez existam médicos religiosos que dizem isso mesmo, que é uma loucura, é uma imbecilidade, como diz aqui o Lucas Amaral. Viu aí? Então veja o Drauzio Varela. O Drauzio Varela é um médico cancerologista. Ele é especialista em oncologia, ele é especialista em câncer. O Drauzio Varela já presenciou muitas mortes ali diante de pacientes dele sofrendo ali com câncer. Ele já presenciou isso, já assistiu a muitas mortes, o Drauzio. E como ele é ateu, ele nunca vai dizer ao paciente que aquilo é da vontade de Deus. É uma loucura dizer isso. Entendeu? É uma loucura. Um médico ateu não diz isso. Porque é loucura você dizer a um paciente que ele está sofrendo porque aquilo é da vontade de Deus. Mas a religião leva a pessoa a afirmar essa loucura aí. O Drauzio tem um livro, eu já mostrei aqui, com o título Por um Fio. Mais um livro de Drauzio Varela. Eu tenho o livro aqui, Por um Fio. Nesse livro, Drauzio, traz fatos, traz eventos reais, ali, ele diante de vários pacientes que ele teve, e pacientes que se recuperaram e pacientes que morreram. Então, nesse livro de Drauzio Varela, Por um Fio, ele traz casos ali, casos reais, fatos. Ele diante de vários pacientes, ele mostrando ali como foi a reação dos pacientes diante da morte que ali estava chegando. Por um Fio, o livro. Então, por hoje, gente, mais um vídeo aí e com esses 2 comentários. Vamos aí à frente. Muito obrigado.